Olá, amada. Eu me chamo Soraya Ferreira e estamos começando mais um podcast semanal, Eu, Você e Elas. E o episódio de hoje se chama Importa obedecer mais a Deus ou aos homens? As personagens de hoje são Sifrá e Puá. Elas estão inseridas lá no livro do Êxodo, no Antigo Testamento. Já me conta aqui nos comentários se você conhece essas personagens e o que você sabe sobre elas. Não esquece de enviar o link desse podcast para as mulheres que você também deseja abençoar. Você também pode ser uma propagadora das boas novas junto comigo, levando essa palavra para muitas pessoas. Os links estão na minha bio no Instagram. Tem um link que vai direto para o YouTube e para o Spotify. Você não tem desculpa para não assistir esse podcast. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar por você, para que nessa mensagem você possa ser edificada através da palavra de Deus e que eu seja instrumento de Deus na tua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te bendigo por todas as pessoas que vão escutar esse podcast. Quero entregar especialmente cada mulher que vai ser edificada com essa palavra. Que as personagens de hoje possam trazer inspiração para a vida cotidiana de cada mulher que vai escutar esse podcast. E que esse podcast possa chegar a muitos corações, que eu possa ser usada, Pai, por Ti, neste dia, na vida de muitas pessoas. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Já vai pegando tua Bíblia. A passagem que vamos meditar hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 22. Toma teu cafezinho, um chá, prepara o teu coração, que essa palavra vai ser edificante, especialmente para as pessoas que trabalham na área da saúde. Essas mulheres elas eram parteiras, as parteiras dos hebreus. Se você nunca ouviu falar, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer essa grande história de mulheres que não temeram ao rei, mas temeram e obedeceram a Deus. Por isso o nosso tema é mais importante obedecer aos homens ou a Deus? A quem nós escolhemos obedecer, inclusive na nossa profissão. E isso vale para qualquer profissão. E em determinados momentos da nossa vida, nós vamos nos deparar com desafios ou até com propostas. E essas propostas podem ser indecentes. No exercício da nossa profissão, nós também poderemos escolher entre servir a Deus ou servir a Satanás. E a quem é que você escolhe? Pega a tua Bíblia, vamos junto comigo. Êxodo, capítulo 1, versículos 15 ao 19. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós nos deparamos com duas mulheres corajosas, duas mulheres tementes a Deus. Elas tinham como profissão parteiras. Podíamos chamá-las hoje de médicas obstétricas, aquelas que trazem as crianças ao mundo. Só que o faraó, ele queria que acontecesse um genocídio. Ele queria que todas as crianças dos hebreus fossem mortas assim que nascessem. Então ele mandou, e podemos até imaginar, quando a gente medita a palavra de Deus, podemos fazer com que a nossa imaginação também vá um pouco mais longe. Eu imagino essas mulheres recebendo até propinas. Imagina no dia de hoje algum, algum, alguma autoridade mandando que algum médico ou alguma enfermeira cometesse tal crime, mas que aí ele iria receber uma bonificação, ele iria receber uma promoção e trabalhar em um grande hospital. É assim que eu imagino com essas parteiras.
o faraó deve ter oferecido algo de muito bom a elas. Mas elas provaram que temiam ao Senhor. E aí a palavra vai dizer, né? Elas disseram assim: as hebreias são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Elas deram essa desculpa, dizendo que, tipo, não dá tempo da gente fazer o que o Senhor mandou. Por isso que os meninos nasceram. E você sabia que por conta da obediência dessas mulheres, Moisés nasceu, Moisés sobreviveu e Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Então, se não fossem essas parteiras, Moisés também teria morrido. Por quê? Porque os meninos seriam mortos e as meninas iriam sobreviver. Mas Moisés não teria sobrevivido para libertar o povo hebreu. Então, é devido à coragem dessas mulheres que um homem como Moisés se levantou no meio da sua geração para salvar aquele povo, o povo da escravidão do Egito. E era muito interessante para o faraó que aquele povo não crescesse. Você sabia que o seu ventre, mulher, pode ser uma arma de Deus nessa geração contra o inimigo? A partir do momento que nós, mulheres cristãs, damos à luz a filhos e o educamos na presença do Senhor, no temor ao Senhor, nós vamos aumentar o povo do Senhor, que era justamente o que o faraó não queria. O faraó não queria que o povo hebreu aumentasse, que o povo hebreu tivesse força. E nós temos essa força dentro de nós. Nós podemos trazer ao mundo filhos que vão edificar o reino de Deus aqui na terra para essa geração. E você, tem se negado a dar vida? Você que é uma mulher casada, que tem seu marido, tem se negado a multiplicar, a dar filhos para que esses filhos sejam uma voz no meio dessa geração perversa? Ou você tem se moldado ao que o mundo diz? Não, o filho dá muito trabalho. Não, o filho é muito ruim de educar, porque o mundo está muito mal. Mas nós devemos ser luz no mundo. E os nossos filhos também. E nós temos esse instrumento que é o nosso ventre. Então, se você pode gerar vida, não se esquive. Seja corajosa. Corajosa como essas mulheres foram. Moisés só pôde realmente nascer por conta de mulheres corajosas como ela, como a mãe de Moisés, que salvou ele, deixou ele lá um tempo com ela, depois colocou ele lá no rio para que outra pessoa pudesse pegar. A filha do faraó pegou Moisés para cuidar. A irmã de Moisés, Miriam, foi esperta, mesmo sendo ainda criança, foi esperta. Pegou Moisés, pediu a filha do faraó para que Moisés fosse amamentado pela própria mãe e depois devolvesse para a filha do faraó. Então percebe como nós mulheres podemos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa força interior para salvar uma geração inteira. Moisés só foi o homem que foi porque por trás dele existiam mulheres corajosas, mulheres que temiam a Deus, mulheres que salvaram a vida de Moisés. Então, não é à toa que se diz aquele ditado, né? Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E Moisés está aí para provar isso. E agora eu quero que você leia comigo a partir do versículo 20. Vamos ver como Deus retribuiu a essas mulheres pela fidelidade delas. Por isso, Deus favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Porém, essas mulheres foram corajosas e deixaram sim viver os meninos. E será que no tempo de hoje, vamos para outra reflexão rapidinho, será que no tempo de hoje, quando se fala tanto em aborto, será que nós, cristãs, como é que nós reagimos a esse assunto? Será que nós contribuímos para que esse assunto ganhe força? Porque não importa qual motivo, só Deus pode tirar a vida. E nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus desde o ventre da nossa mãe, desde a concepção. Mas muitas vezes eu até escuto de cristãos dizer: não, mas se for um motivo assim, se for um risco de vida para a mãe, se for uma criança que vai nascer doente, então é legítimo tirar a vida. Não. Na palavra de Deus está confirmando que não, nunca é legítimo tirar a vida. Só Deus pode tirar a nossa vida. E essas mulheres foram corajosas. Elas negaram a propina do faraó. Elas negaram
o que o faraó tinha para oferecer para elas. Porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mas Deus é fiel, minha irmã. Deus é fiel para nos retribuir todo o bem que a gente faz, principalmente quando fazemos para a edificação do reino deles, do reino de Deus. Olha o que Deus fez. Deus favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. Deus deu povo em número e em poder. Deus podia ter só multiplicado, não é? Não, então já que elas foram fiéis, agora vou dar muitos filhos a essas mulheres. Mas não, ele deu ainda uma posteridade e tornou o povo numeroso e poderoso. E a palavra diz que ele deu uma posteridade a essas mulheres. Essas mulheres com certeza ganharam o céu. Mas antes de ganharem o céu, já foram vitoriosas aqui na terra. E deixando qualquer riqueza que o faraó tinha para lhes oferecer, elas preferiram a vida eterna, elas preferiram a presença de Deus. E você, o que tem escolhido? E na sua profissão, quando chega aquelas propostas, o que você tem escolhido? Principalmente, eu quero fazer um alerta para quem é da área da saúde. Quando os profissionais da saúde, eles tomam posse realmente de sua profissão, eles se formam lá na colação de grau, eles fazem um juramento. E esse juramento deveria ser honrado até o fim. Conheço, graças a Deus, bons profissionais, da área da saúde, inclusive, que realmente honram, mesmo que eles percam algo. E olhe, a gente não deve fazer nada pensando na restituição, naquilo que Deus pode nos fazer. Porque Deus é fiel e a graça dele nos basta. Mas ele é tão misericordioso que a gente sabe que ele nunca vai nos dar pouca coisa. Ele sempre vai dar imensamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Então, sejamos fiéis. Esse podcast é para te encorajar a você, principalmente na sua profissão, e em especial se você trabalha na área da saúde, lute sempre pela vida, honre pelo seu juramento. A vida é sempre mais importante e só Deus pode tirar. Sejamos como essas mulheres, parteiras dos hebreus, das mulheres hebreias, corajosas, tementes a Deus. E nós vamos ter, com a graça de Deus, tudo o que Ele quiser nos dar por acréscimo. Seja fiel, minha irmã. E se você foi edificada com essa palavra, não esquece de compartilhar. Manda para muita gente que precisa ouvir essa palavra. Tem gente que nem sabe da existência dessas mulheres na Bíblia. Você pode ter sido uma delas, mas você pode agraciar a vida de outras pessoas, mandando, compartilhando. Se você assiste esse podcast pelo YouTube, compartilha para os seus contatos do WhatsApp. Se você assiste pelo Spotify, compartilha o link. Você não tem desculpa para não assistir e não compartilhar esse podcast. Deixa o seu like, me ajuda na evangelização e com certeza Deus saberá te acumular de muitas graças. Eu conto com você e até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus te abençoe e até lá.